E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Este podcast que anuncia grandes verdades científicas da Palavra de Deus. Porque dizem que a Palavra de Deus não é um livro de ciências. Bom, ela não quer ensinar ciências. Não é um livro que quer te ensinar biologia, física, química. Mas é um livro que contém grandes verdades científicas. A Bíblia está atolada, abarrotada, afogada de grandes verdades científicas, afirmações científicas. Por exemplo, a Bíblia diz como que o universo foi formado, porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Salmos 33, 9. Salmos 33, 6 diz, ele soprou o universo, com o sopro de sua boca, tudo fez, formou o universo, formou a vida. A Bíblia diz quanto tempo tudo isso durou. Em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Um livro com grandes verdades científicas. E algumas dessas verdades você tem aprendido aqui, acompanhando o nosso podcast, A Bíblia e a Ciência. E estamos agora no podcast 65. E falarei sobre mais uma grande verdade científica da Bíblia. O título é esse, o gelo que boia. Você já percebeu que quando a água solidifica, vira gelo, forma-se uma pedra de gelo. E pedras normalmente deveriam afundar na água, mas a pedra do gelo boia. Olha que incrível. Esse fenômeno é quase que sobrenatural. Deveríamos ver o quê? Gelo deveria afundar na água e não boiar, mas o gelo boia. Que coisa incrível, que fenômeno mágico seria esse? E quando fomos verificar por que o gelo boia, descobrimos que essa propriedade da água única, da água sólida, o gelo, de flutuar sobre a água líquida, essa propriedade é única para a água. O único líquido nas condições normais de temperatura e pressão na Terra que apresenta essa propriedade do seu sólido flutuar, boiar sobre o seu líquido é exatamente a água. Por que exatamente a água? Porque é a água que é o líquido da vida. Aonde há vida, há água. Não é o contrário, hein? Aonde há água, há vida. Não, precisamos de muito mais do que água. Mas a água é essencial para a vida. Onde há vida, há água. E bem esse líquido mágico que sustenta a vida também flutua quando sólido sobre o seu líquido. Por que isso acontece? Para preservar a vida. Nos países mais frios, por exemplo, pense num lago. O lago vai ficando frio, a água esfriando, a água chega a 4 graus Celsius, ela afunda, ela chega no máximo da sua densidade. Olha que outra propriedade incrível. E essa água a 4 graus Celsius fica a mais pesada possível. Como é uma água mais pesada do que outras águas com outras temperaturas, essa água de 4 graus Celsius vai para o fundo do lago e leva um pouco de oxigênio junto. A água continua esfriando no lago todo. E a água na superfície continua esfriando, chega a 0 graus, forma gelo. E o gelo faz o quê? Fica boiando sobre a superfície da água líquida e forma uma camada de gelo, que aumenta um pouco, até um certo ponto, formando ali uma camada isolante, como se fosse um isopor, uma tampa de isopor. E essa tampa agora isola todo o conjunto e se forma ali uma garrafa térmica. Incrível, não é?
E o que é que fica lá dentro da garrafa? Os peixes, a vida aquática preservada. Naquela água morninha, 4 graus Celsius. Para os peixes, a água é morna, com oxigênio. E eles podem, então, sobreviver ao inverno. Porque a temperatura lá fora pode cair para -10, -20, -30, -40, -50, -60, como na Sibéria, onde meu bisavô Arsênio e minha bisavó Ema viveram, exilados que foram da Rússia por se tornarem batistas. E essa temperatura pode cair, mas a temperatura do lago fica preservada em 4 graus Celsius. Fantástico. Quando fomos investigar pela ciência o que acontece, um jogo de química magnífico. É a estrutura tridimensional da água que muda. Quando a água é líquida, ela é meio que tetraédrica no seu arranjo. Quando ela vira gelo, é hexagonal, com mais espaços livres na sua estrutura. Então ela expande só a água. Esse líquido mágico, sensacional. Mas eu brinco. Esse líquido tem 74 propriedades físico-químicas únicas. E essa magia da água já mostra que ela é sobrenatural, milagrosa. E a brincadeira é que há milagres já suficientes na água, então não precisa colocar do lado da TV. Já é suficientemente milagrosa. Ela é insípida, inodora e incolor. Fantástico também, porque não dá para não gostar de água, então. Se ela não tem gosto, você não pode desgostar da água. Se ela não tem cor, você não pode não gostar da cor da água. E se ela não tem odor, você não pode desgostar do odor da água. Deus é fantástico, magnífico. Fez então um líquido com propriedades que não desagradariam ninguém, porque é essencial para a vida. E o que nós vemos na palavra de Deus sobre o gelo que boia? Olha só, em Jó 38, 29, será que a palavra de Deus fala sobre o gelo que boia, gente? Fala sim. Olha só, Jó 38, 29. De que ventre procede o gelo? Deus está falando aqui, olha, sobre a origem do gelo. Está questionando Jó, de que ventre procede o gelo? Por que Deus menciona o gelo em Jó? Para Jó, Deus está mostrando ali que, para Jó, o quão grande é o Deus de Jó. E ele menciona várias propriedades do universo que ele tinha criado, da sua criação, aspectos da criação mágicos. E um deles, o gelo. De que ventre procede o gelo, Jó? Que ventre seria esse? Vamos olhar na palavra. Qual é a origem? Qual é a mágica do gelo? Saberia me dizer, Jó? Estuda um pouco de química, Jó, e você perceberá a magia do gelo. Incrível. Por que Deus menciona, então, o gelo em Jó 38, 29? Porque ele é de fato mágico. Revela quão grande é o nosso Deus, o químico dos químicos. Um arranjo magnífico de estruturas moleculares, cristalinas, na água líquida, tetraédrico. No gelo sólido, um arranjo hexagonal que faz com que o gelo se expanda. Em Jó 37:10, também está escrito assim: pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Olha aí, pelo assopro de Deus se forma o gelo, pela inteligência, pela sabedoria que Deus estabeleceu, os céus, a terra, a água, o gelo. Provérbios 3:19 diz assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. O Senhor com sabedoria, parafraseando então Provérbios 3:19, o Senhor com sabedoria fundou a água, estabeleceu as suas propriedades físico-químicas, as suas ligações de hidrogênio, seus arranjos tridimensionais. Com entendimento, ele preparou a água para
que, no estado sólido, ela pudesse flutuar, boiar sobre o líquido. Ele preparou aquela garrafa térmica para preservar os peixes durante o inverno. O gelo que boia, mais uma grande verdade científica que encontramos na palavra de Deus. Deus, com sabedoria, com inteligência, fez todas as coisas. Ele questiona Jó. Me explica o gelo, Jó. Olha, pelo assopro de Deus, a geada se forma. Mais uma grande verdade científica na palavra de Deus, mais uma grande obra da sua criação, o gelo que boia. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.